Muito bem, vamos então dar início à sessão de conclusões. Tivemos a oportunidade então de, ao longo deste dia muito intenso e pelo que fui observando, de grande qualidade nos diferentes painéis, nas diferentes sessões paralelas e também, evidentemente, no painel plenário de manhã, com os nossos convidados especiais. E agora o desafio, porque cada um de nós, com muita pena de não ter o dom da ubiquidade, só pôde estar numa sala, mesmo eu que me dividi pelas 3 sessões paralelas de manhã e de tarde, claro que só pude assistir ao momento em que estava a ver, mas deixo já também nota, porque várias das pessoas referiram que gostariam de ver outras sessões, de ter tido a ocasião de participar noutras sessões, estão todas gravadas online, no YouTube, portanto estão disponíveis as sessões que não puderam assistir. E vamos fazer aqui uma ronda, convidando cada um dos coordenadores, a quem agradeço muitíssimo a disponibilidade que tiveram para nos ajudar nesta primeira preparação e hoje realização desta conferência. Foi um trabalho exigente, o trabalho de preparação com várias etapas foi muito exigente e por isso agradecer-vos muito também a vossa disponibilidade. E começava pelo Dr. Pedro Cunha para nos trazer as grandes ideias em torno do que aprendemos no domínio da educação. Vamos a isso então. Vamos ter a oportunidade de ouvir a partir daquele ponto que é tem maior visibilidade e será mais fácil de escutar. Muito obrigado. Boa tarde a todos os meus colegas relatores. Boa tarde a todos os que, heroicamente, se mantiveram até ao final deste longo dia tão interessante. Eu vou ser breve, porque, felizmente, tive a felicidade de moderar um painel numa sessão muito participada por vós. Portanto, eu direi pouca coisa e, se houver mais a acrescentar, com certeza as pessoas aqui na sala poderão fazê-lo. Eu tive a felicidade de moderar um painel de aprendizes. Aprendizes porquê? Porque o nosso objetivo era, de facto, pôr-nos em causa. Era pensarmos sobre nós próprios, era fazermos as perguntas difíceis e tentar aprender o máximo possível com esse processo de introspeção, diria. Tivemos uma aluna do 11º ano que trouxe o seu testemunho sobre como viveu esta crise pandémica do ponto de vista do aluno. Tivemos uma diretora do agrupamento de escolas que tinha o ponto de vista exatamente oposto, de quem gere 200 professores, se não estou em erro, e mais de 2.000 alunos num agrupamento de escolas de Tomar. Tivemos os pais, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais, que trouxe o ponto de vista que provavelmente todos nós melhor conhecemos, porque de uma maneira ou de outra temos família, lidamos com crianças e jovens em crescimento durante este período e podemos viver muito de perto, enfim, as transformações, porque as estruturas familiares também passaram neste período. E tivemos depois decisores políticos na área da educação, ao nível regional, no caso concreto na Câmara Municipal de Sintra, e também ao nível nacional, com a presença do Diretor-Geral de Educação. Portanto, investimos 1 hora em, enfim, embarcar num exercício de alguma humildade, de alguma autocrítica, e, sobretudo, virados, como é exatamente o tópico desta sessão de hoje, para a extração das principais aprendizagens. Nós começámos por ouvir, não exatamente a anatomia de uma pandemia, porque isso os senhores jornalistas já fizeram muitas vezes, mas começámos por ouvir as biografias a cada uma das biografias desta pandemia. Ou seja, começámos por perguntar a cada uma destas pessoas que compunham o painel que pandemia foi a sua? Como foi a sua pandemia? Que significado é que teve para as suas vidas? Porque antes de todas as colaborações, nós temos que estabilizar a nossa própria identidade. Temos que começar por nós. E para nós, para cada um de nós, o que é que significou esta pandemia? Foi por aí que começámos. E ao ouvir essas histórias, ouvimos histórias de medo, histórias de solidão, histórias de disrupção, histórias de incerteza, histórias sobre como este sentimento de que o meu comportamento não impacta o comportamento dos outros, como a minha vida e os meus interesses não se ligam com a vida e com os interesses dos outros, como este sentimento se foi alterando, como tivemos todos uma grande lição sobre interdependência, sobre comunidade. Isto ficou muito claro. Esta pertença a um grupo e a um objetivo que é maior do que nós, que nos transcende. Ouvimos histórias de superação, histórias de sucesso, histórias de colaboração,
Histórias de inovação nas escolas, nas comunidades educativas. Quem de nós que está nesta sala não se recorda de ele ou ela própria, ou na sua vizinhança, ver toda a aldeia a tentar educar aquela criança? Aquela criança ou que não tinha material, ou que não tinha o computador, ou que não tinha a conectividade, ou a quem faltava a motivação para as aulas da manhã. Enfim, quem de nós não conhece um caso destes? Quem de nós não se deu um equipamento informático ou não se disponibilizou de alguma forma? Foram exatamente essas histórias que nós tivemos a oportunidade de ouvir. Histórias de liderança colaborativa. Estou-me a recordar da diretora de escola que nos contou como é que procurou gerir um grupo de 200 professores que em 3 dias passaram de especialistas a estagiários, porque tiveram que reaprender a sua profissão. Não é? Tiveram que partir do zero, muitos deles, com 20 e 30 anos de carreira. Ouvimos histórias de cuidado mútuo, o que foi francamente fantástico. E são exatamente destas histórias que a nossa sociedade precisa cada vez mais. De cuidado mútuo, de cuidado com o outro. Esta ética do cuidado que o Dr. Rui Marques está sempre a trazer-nos. Mas depois, claro está, fizemos perguntas. Eu comecei por dizer que este foi um exercício de autocrítica, foi um exercício de aprendizagem. Portanto, perguntámos-nos. E a pergunta mais fundamental foi a mais difícil de responder. Aliás, eu penso que nós não conseguimos, objetivamente, responder a esta pergunta, que era tão simples e singela como esta. Será que nós, de facto, aprendemos algo com esta pandemia? Aprender no sentido lato do termo, não é no sentido estrito de ser confrontado com um conjunto de informação, memorizar essa informação, debitar no teste, leia-se pandemia, e depois no dia a seguir já ninguém se lembra de nada do teste porque todos passamos. Portanto, se pensarmos na aprendizagem no seu sentido real, que é um ato de transformação, é um ato de evolução, então podemos perguntar-nos de novo, será que aprendemos algo com esta pandemia? E se sim, ao nível da educação, o que é que terá sido? E ouvimos várias pistas. Por exemplo, perguntámos-nos o que é que mudou na sala de aula. O velho normal impera? Mudou alguma coisa? Sim, não, o quê? Será que mudou algo na relação que as escolas têm, ou dentro, nas relações que existem dentro das escolas, as relações entre alunos, entre professores e alunos, entre a escola e as famílias, entre as famílias e a escola e as instituições da comunidade? Será que mudou alguma coisa substantivamente? Do ponto de vista da oferta curricular, será que mudou? Ou voltamos ao ouvir, memorizar, debitar, esquecer? Será que saímos disto ou não? E depois perguntámos também por exemplos de colaboração. Onde é que nós fomos capazes, como comunidade, de nos exceder? Que bons exemplos, que boas histórias é que temos para contar do ponto de vista deste trabalho das comunidades educativas, quando todos se unem numa perspectiva mais integrada em favor do bem-estar das crianças, em primeiro lugar, e depois, naturalmente, das aprendizagens. E o que ficou por fazer? Depois desta experiência tão desafiante, o que é que sobra? O que é que sobra daqui que nós queremos deixar para trás e esperamos nunca mais voltar a viver? E o que é que sobra daqui que nós queremos guardar bem perto de nós, não só para as pandemias que possam voltar a acontecer, mas, sobretudo, para um processo de evolução enquanto comunidades educativas? Enfim, o que é que nós queremos aproveitar? O que é que nós queremos integrar? O que é que nós queremos incorporar? O nosso Padlet registava há pouco 29 aprendizagens. Eu não vou ser capaz de as repetir a todas, naturalmente. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram, porque foram, de facto, muito ativas nestes contributos. Mas eu destacaria, talvez, 3 grandes aprendizagens. Com certeza, esquecendo muitas outras. A primeira, lembrava-nos a senhora diretora do agrupamento e o diretor-geral de educação e mesmo o diretor da Câmara de Sintra, lembrava-nos que a mudança na escola não se mede em dias nem em meses. A escola é milenar e continuará a ser, esperamos todos. E, portanto, a evolução da escola não se mede em intervalos curtos de tempo e houve vários testemunhos de como a escola já estava a mudar muito, mesmo antes da pandemia. Já havia um conjunto de iniciativas que foram aqui citadas de inovação pedagógica. Algumas destas variáveis, o espaço, o tempo, as relações, o currículo, algumas destas variáveis já estavam a mudar, segundo nos foi aqui reportado. Apesar disso, o sentimento da sala foi que, e isso vimos pelos contributos que surgiram no final, todos reconhecem que a inovação pedagógica já está, a transformação na nossa escola, apesar de todo o discurso, existe, mas é lenta. Houve um apelo no Padlet
para que esta inovação pedagógica, este processo de mudança, ganhe mais fôlego, que ele acelere, que vejamos novos métodos, que vejamos o paradigma da instrução do aluno sentado, quieto e calado durante 12 anos, que este paradigma seja repensado, que claramente já estava em falência antes da pandemia e continua falido depois da pandemia. Que este foco na educação para a complexidade, para a incerteza, foi algo que a plateia também destacou muito. Uma segunda aprendizagem tem que ver com as parcerias e com as parcerias. As parcerias são aquelas relações de parceria que parecem, mas não são. Nós ouvimos muito boas histórias, muito bons exemplos sobre como é que perante uma emergência, e tenho a certeza que os meus colegas relatores vão trazendo-nos muito mais exemplos, como é que perante uma urgência, uma emergência que muitos de nós nunca tínhamos vivido, algo que se parecesse com isto, como é que todos fomos capazes de dar as mãos e de deixar os silos institucionais para trás e como é que fomos ao que interessa? E o que interessava era não deixar nenhuma criança para trás, o que interessava era apoiar os professores que não faziam ideia como usar o Zoom, o que interessava era garantir acesso e qualidade para todos. Bom, aquilo que nós podemos aprender com esta pandemia é que o que interessa hoje, supostamente após uma pandemia, não é bem assim, mas supostamente após a pandemia, o que interessa hoje é exatamente o mesmo. É não deixar para trás, é garantir que o acesso e a qualidade são assegurados para todos. Portanto, se fomos capazes de fazer antes e durante a pandemia, com certeza seremos, ou desejamos, ser capazes de fazer agora, após a pandemia. E depois, para terminar, nós resolvemos mandar tweets. Mas mandámos um tweet não para as pessoas que hoje têm conta do Twitter, mas porque nos lembramos que há mais ou menos 100 anos tivemos uma pandemia semelhante a esta, com alguns contornos bastante semelhantes. E então pensámos, de tudo o que nós aprendemos, o que é que nós gostaríamos de dizer num tweet às pessoas que daqui a 100 anos eventualmente passarão por outra pandemia como esta. Já agora podiam aprender qualquer coisa connosco, ou pelo menos com as nossas dúvidas, as nossas incertezas e com este nosso exercício humilde de autocrítica. E então, o tweet que resolvemos mandar não são exatamente estes os termos, eu peço desculpa aos autores do tweet, não são exatamente estes os termos, mas o sentido é este. E o sentido é próximo daquelas palavras do Dalai Lama sobre a felicidade. E então seria qualquer coisa como isto. Para quem vir este tweet daqui a 100 anos, não há caminho para a colaboração. A colaboração é o caminho. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Pedro Cunha, pela fantástica síntese que aqui nos trouxe do painel o que aprendemos na educação. E vamos agora dar um salto até à ciência e tecnologia com a professora Fernanda Rolo, com o que aprendemos no painel, que foi também tão interessante. Muito boa tarde a todos e a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre o painel é que foi fantástico e que eu gostei imenso e que foi um privilégio. Tivemos quatro participantes de luxo, para quem não assistiu, muito focados na área das ciências da vida e foram precisamente a Cecília Raiano, o Eduardo Moreno, a Helena Freitas e a Mónica Betancourt Dias. Qualquer um deles teve um papel, então os três que representam também instituições que foram poderosíssimas para enfrentar a pandemia, deram-nos testemunhos verdadeiramente inestimáveis. Como o Rui Marques está ali a contar os minutos, eu vou tentar sintetizar algumas ideias fundamentais. Bom, a primeira, e correndo o risco de ser um pouco provocativa ou não, como se diz agora politicamente, talvez menos correta. Bom, de repente, e estão aqui muitos de nós que estamos neste ecossistema da ciência e da tecnologia, é impressionante como a ciência esteve no centro do debate, no centro das angústias, no centro das esperanças e, evidentemente, também no centro da superação deste problema tão complexo que tem sido a pandemia, quer na sua identificação, na sua compreensão, na sua interpretação, quer no seu diagnóstico, quer na sua superação e agora nesta passagem que não é menos fácil. Eu sou historiadora de base, história contemporânea, nós trabalhamos muitas vezes a questão das guerras mundiais
E o confronto com a pandemia faz-nos evocar estes grandes dramas que, no fundo, têm afetado a nossa humanidade, quer os grandes desastres humanitários, quer as grandes guerras, quer também as pandemias, não é? De repente, toda a gente passou a saber o que era a pneumónica de 1919, coisa que era da ignorância da maior parte das pessoas. Não só a pneumónica, mas, sobretudo, a forma como ela ficou encoberta numa espécie de memória difusa. Não é? E, no entanto, em Portugal terão morrido cerca de 8 mil pessoas com a guerra, mas, no mínimo, entre 70 a 100 mil pessoas com a pneumónica. Bom, com as guerras nós aprendemos outra coisa, é que é facílimo, entre aspas, mobilizar recursos para resolver um drama daquela natureza. E foi o que se fez com a Covid. Esse foi talvez o aspecto mais destacado pelos intervenientes no painel e mais impressionante. De um dia para o outro foi tudo possível. Foi possível superar divergências, foi possível descobrir colegas no plano nacional, no plano internacional, foi possível articular, colaborar. E a colaboração foi a palavra mais dita, não foi por causa deste encontro, foi mesmo a palavra mais dita no painel, porque efetivamente estes cientistas, todos eles na inscrição internacional, conseguiram colaborar entre si, colaborar com os colegas no estrangeiro, mas colaborar com instâncias que nunca tinha acontecido em Portugal, mesmo naquilo que nos parece óbvio, da ciência a colaborar com a saúde, da saúde a colaborar com as empresas, das empresas a colaborarem todos uns aos outros, mas sobretudo com o estímulo e o enquadramento institucional flexível para que tudo isto fosse possível. Hoje de manhã a Sra. Ministra focou várias vezes a palavra burocracia. É uma palavra que está sempre presente na área da ciência, onde muitas vezes as coisas são urgentes, são necessárias e de repente esbarram-se sucessivamente nestes contextos burocráticos. Bom, de repente foi tudo possível. E foi possível porque houve vontade, mas foi possível porque houve necessidade. E, portanto, eu penso que, independentemente do mote deste encontro, se há algo que surgiu de forma muito relevante no âmbito das intervenções de hoje de manhã, foi a dimensão, o aspecto muitíssimo positivo e que foi a colaboração que se estabeleceu entre os diversos parceiros e a forma como isso foi absolutamente determinante para superar o quadro pandémico. Mas mais do que isso, para encontrar, afirmar, descobrir dinâmicas de investigação que esperemos todos nós, para bem de todos nós, que não se esgotem neste quadro, mas que se prolonguem para além dele e que esses efeitos benéficos da ciência e da investigação possam, no fundo, ampliar-se a outras doenças, ampliar-se a outras dinâmicas. Essa foi talvez uma das mensagens muito importantes que eu queria partilhar convosco. E a necessidade que temos de distinguir o acessório do essencial. E o acessório aqui é muitas vezes as resistências, os lados mais burocráticos que inventamos todos os dias nas nossas instituições e que às vezes podem ser superados, mas sobretudo as resistências à colaboração. Por outro lado, um outro aspecto muitíssimo importante é a inscrição do quadro pandémico numa realidade muito mais complexa e muito mais ampla. Hoje de manhã foi bom porque houve aqui uma introdução também e uma evocação clara do que estamos a enfrentar hoje como desafio no plano, na dimensão planetária, na lógica universal, enfim, a pressão das alterações climáticas e a necessidade que todos temos de colaborar num sentido mais responsável para uma sustentabilidade que nos beneficiará a todos. Bom, a ciência mostra-nos uma coisa e, uma vez mais, a superação, mesmo na ótica das ciências da vida e da biologia e a contribuição efetiva na vacinação, nas vacinas, nos medicamentos, etc., mostram algumas coisas. A aposta na ciência é uma aposta que tem de ser séria, rigorosa, transparente e contínua, perseverante e ter financiamento. De outra forma, não chegamos lá. E a verdade é que nós passámos de um momento em que a ciência era tudo e estava no centro de tudo, também com o acrescido escrutínio dessa ciência, justo, necessário e legítimo, para um momento ou para uma percepção em que, mesmo nesses contextos difíceis, faltou financiamento, faltou apoio. A ciência tem esta dimensão cumulativa. Nós temos que investir nela continuamente. Não se faz de um dia para o outro. Se esta resposta foi positiva e bem-sucedida no plano nacional e no plano internacional, foi porque tínhamos equipas de investigação disponíveis, com conhecimento prévio, e mesmo capacitadas para promover mais inovação. Não há inovação sem investigação científica de base. E essa não pode existir sem financiamento. E esse financiamento tem que ser persistente. A par desse financiamento surgiu uma outra tónica menos positiva.
ou extraordinariamente bonita e positiva, que foi os recursos humanos associados. Não estou a falar agora apenas dos investigadores, dos cientistas, das pessoas, dos intermediários, dos técnicos. Estou a falar de todos aqueles que, com competência científica mais ou menos desenvolvida, participaram como voluntários em todos estes processos. Isto não se esgota na ciência existiu de forma muito, muito persistente. A quantidade de jovens alunos e investigadores que disseram eu quero fazer, eu quero colaborar, eu estou disponível para ajudar, foi imensa, mas não posso deixar de dizer isto. Muitos deles são recursos humanos que não têm contratos, não têm continuidade e não têm inscrição futura nas instituições em que colaboraram. E por isso nós temos que cuidar disto. E penso que essa lição temos que tirar. Por fim, a dimensão universal de tudo isto. De repente, percebemos que qualquer coisa que pode acontecer na China, nós já sabemos isto há muitos anos, não é? Só fomos confrontados de uma forma mais dramática. De repente, são os hábitos, são os consumos, são as vontades, são as iniciativas, são as dinâmicas empresariais, são as atividades comerciais, mas que acontecem num canto do planeta e que, de repente, têm um efeito e uma capacidade de propagação e de contaminação que nos envolve a todos, nos nossos hábitos diários, nas nossas alimentações, nos nossos cotidianos. E a universalidade da ciência tem capacidade para responder a isso, mas convém que tenhamos consciência de como estamos interligados e como, de repente, precisamos de respostas também coletivas. Sendo que a relação entre o local, o global, o regional, o planetário, adquiriu aqui uma outra dimensão, uma outra velocidade, um conjunto de canais que são de comunicação permanente e a que temos que atender. Por fim, nada hoje em dia nos permite estar seguros quanto à possibilidade de repetirmos contextos desta natureza. Pelo contrário, sabemos bem que já havia vários cientistas a trabalhar nestas áreas, aos quais ninguém ligou nenhuma, aliás foram contados alguns exemplos. Sabemos bem que temos muitos cientistas a trabalhar em áreas desta natureza que não têm o tal apoio, nada impede, enfim, oxalá que não, a existência de epidemias desta natureza. Pelo contrário, daí a relação tão importante também com a compreensão e com os desafios no plano das alterações climáticas, da sustentabilidade. Oxalá não sejamos ou não tenhamos nós que ser também vítimas de catástrofes tão dramáticas como estão a acontecer noutras partes do mundo, para percebermos que temos que ter respostas preparadas e que temos que ter gente capacitada para dar resposta. Eu acho, sinceramente, que há coisas para as quais já não podemos ter desculpa, não é? Quer dizer, e por isso já sabemos que aconteceu assim, temos que estar preparados para um futuro em que estas coisas se podem repetir. Última nota, também a indispensabilidade de leituras globais, coletivas, já não só ao nível da contribuição dos diversos atores, parceiros, nas suas diversas dimensões, posturas, mas também na diversidade da ciência. Não é possível, não é só todas as ciências são necessárias. E nós sabemos hoje que para lidar com todo este problema, estão aqui coordenadores de painéis que podem caracterizar isso muito melhor do que eu, de certeza absoluta, nós sabemos que não vencemos a Covid, não vencemos este contexto, não vencemos os que não acreditam na ciência, não vencemos aqueles que se recusam a ser vacinados nem as desconfianças, se não trabalharmos também de forma ampla e colaborativa nas diversas áreas disciplinares. Também são necessárias chamar à colação as ciências sociais, as humanidades, porque todos são necessários para enfrentar os desafios tão complexos que hoje temos pela frente neste mundo global. A crença na ciência não depende só de nós e tem sempre um outro lado complicado. Houve um enorme esforço no sentido da comunicação do que estava a acontecer. Os cientistas fizeram um esforço enorme, às vezes de forma mais fácil com a comunicação social, outras vezes nem sempre, enfim, mas fizeram um enorme esforço no sentido de comunicar o que está a acontecer. Este cenário de informação, de literacia, de sensibilização é absolutamente determinante e ele também precisa de um trabalho contínuo e de um esforço permanente. Não pode ficar só do lado de quem produz conhecimento a sua comunicação como se fosse algo que se providencia. Já sabemos há muitos anos que não basta providenciar, nós temos que trabalhar junto da sociedade, iniciativas desta natureza são da maior relevância, temos sobretudo que trabalhar junto das gerações mais jovens, no sentido também de as preparar para as tornar mais aptas no sentido de compreender esta própria comunicação de ciência. Evidentemente que a relação de tudo isto com a democracia, com os problemas dos autoritarismos, dos totalitarismos, também agora de outro tipo de
de extremismos políticos pode ser muito relevante, e onde nós podemos trabalhar é sobretudo na formação, na informação e no acompanhamento das gerações mais jovens. Por mais que os nossos cientistas comunicarem e se esforçarem por comunicar, se não tivermos uma população capaz para receber e entender isso, não conseguiremos ir mais longe, e no caso de Portugal nós temos déficits óbvios em termos de literacia científica e participação cívica. Última nota, uma nota muito positiva. Acho que toda a gente ficou convicto de que temos que manter aqui um esforço forte, com uma noção clara também de ética e de responsabilidade social e de responsabilidade científica. Temos que ter a consciência de que não é só isto só que está a mudar, nem os cientistas, nem a ciência, a própria sociedade está a mudar nas suas expectativas, no escrutínio que exige e que muito bem faz sair a terreiro para compreender a atividade dos cientistas, e isso tem que ser feito com um sentido de ética e de responsabilidade. E essa é uma das dimensões em que também temos que trabalhar. De uma forma ou de outra, eu acho que no meio deste quadro dramático, alguns aspectos têm que ser registados, preservados, têm que ser, no fundo, pensados no sentido de lhes dar alguma continuidade. Porventura, de todos eles, um dos que me parece mais relevante é a capacidade de compreender, diagnosticar e desenvolver os esquemas de governança e de colaboração. Essa foi, de certeza absoluta, uma grande lição que a pandemia nos deu. Oxalá tínhamos capacidade para lhe dar expressão e continuidade. Penso estar a ser fiel àquilo que se discutiu na nossa sessão. Muito obrigada. Agradecer à professora Fernanda Rolo esta síntese e convidava agora a doutora Ana Jorge a trazer-nos também a perspectiva do painel que foi dedicado aos temas da saúde. Boa tarde a todos. Apresentar o painel, dizer um gosto e dizer-vos um pouco do que é que foi o painel da saúde. O painel da saúde incluía 4 profissionais de saúde que estiveram, de uma forma ou de outra, muito envolvidos e ainda estão na gestão da pandemia. E quando eu digo ainda estão, porque nós ainda estamos, ou melhor, ainda não estamos livres da pandemia. E tivemos a oportunidade de estar com uma das pessoas que foi o rosto da gestão da pandemia, que foi, do ponto de vista da saúde, que foi a Diretora-Geral da Saúde, que fez um pouco a história, e eu vou tentar contar um pouco do que é que aconteceu, sem ser muito exaustivo, obviamente. E é bocadinho, a professora Fernanda Rolo falou na última pandemia que nós temos um conhecimento da sua existência e da sua dimensão dramática, que foi a 17-18, e que só alguns de nós se lembram que os avós contaram algumas das histórias desse tempo. Mas houve outras pandemias, houve outras epidemias e não estamos livres de que ciclicamente possa haver, por razões que também ouvimos no painel da manhã, e só reforçava isso, que são as alterações climáticas, as alterações da biosfera, que podem, obviamente, desencadear processos complexos deste ponto de vista da passagem de alguns agentes que estão contidos e que subitamente passam a ser para os humanos e provocar situações desta natureza. Em relação à própria pandemia, nós vivemos uma que também veio da China, que foi a das aves, a gripe das aves ou a gripe das galinhas, e que ficou muito circunscrita, felizmente. Tivemos o H1N1, que todos provavelmente se lembram que atingiu, que foi em 2009, que foi considerada uma pandemia que abrangia sobretudo jovens, mas que serviu jovens, que não teve a dimensão dramática desta, até porque estamos a falar de agentes completamente diferentes, mas valeu-nos algum conhecimento e alguma, do ponto de vista da saúde, que tem a ver com a elaboração de planos de contingência que já tinham sido inicialmente feitos e que isso levou a que se pudessem ir melhorando ao longo dos tempos. Mas tivemos um problema, que é, como as outras epidemias e a pandemia não tinham sido anunciadas, mas não tinham sido graves do ponto de vista da dimensão social,
no início não houve muito adesão a que esta pandemia poderia ser diferente e que estaríamos à beira de uma situação dramática como aconteceu. Nós nunca estamos preparados para as pandemias, e esta é outra situação que é importante saber. Aprendemos com esta que não estamos preparados, que é preciso preparar, mas a continuidade, em função daquilo que possa ser a próxima, terá que haver sempre um alerta e uma capacidade de resposta. O que se aprendeu e o que temos vindo a pôr tem que ser progressivamente e a adaptação àquilo que é a evolução da pandemia e que as pandemias ou as situações desta natureza na saúde têm, no fundo, duas componentes. Tem a componente muito comunitária e de prestação de cuidados na área mais ou de cuidados de saúde, podem ser a nível de centros de saúde ou dos cuidados hospitalares, que são aqueles que são, do ponto de vista emblemático e daquilo que a comunicação social, e agora deixem-me fazer este parênteses, alertou ou quis demonstrar, é a parte negativa e mais preocupante, mas não é essa a grande preocupação. Aquilo que nós temos que aprender, e aquilo que aprendemos e aquilo que temos que continuar, é que as pandemias controlam-se na comunidade e não nos hospitais. O que significa que este trabalho que houve de não é bem, eu diria que não é bem uma aprendizagem, é aprendizagem no sentido de como se faz, porque toda a gente sabe, eu sabia na área da saúde, que temos que trabalhar, nomeadamente na comunidade, com todos os parceiros da comunidade. Nem sempre é fácil e, portanto, o que a pandemia veio demonstrar é como é que isto se pode fazer e como é que houve uma grande transversalidade e uma colaboração muito grande. E daí que é preciso que ela continue, porque nas próximas nós poderemos ter necessidade de não esquecer, de não desvalorizar este trabalho em rede e este trabalho na área da comunidade com todos os parceiros. São a área da educação, a área social, a área das autarquias, a área da economia, do emprego, do social, tudo isto são envolventes que, no fundo, abrangem tudo aquilo que são, na área da saúde, os determinantes da saúde e que são fundamentais, obviamente, para o equilíbrio das pessoas. Depois, e portanto, esta colaboração. Na área da saúde hospitalar, nós contámos com a presença de um dos profissionais médico, diretor do Serviço de Infectologia e de Cuidados Intensivos do norte do país e que foi das pessoas que esteve mais à frente do ponto de vista da organização e com uma experiência grande, quer na reorganização de um hospital, como ele pode ir, à medida que vai tendo a percepção dos casos novos que aparecem numa semana, aquilo que aumenta a necessidade de cuidados hospitalares e dos hospitais se organizarem de maneira a que isto possa acontecer. Isto obriga a que dentro da instituição haja uma colaboração interserviços. E esta colaboração nem sempre é fácil. Em alguns sítios é como se os hospitais, isto para quem não vai lá dentro, vivessem, hoje de manhã falavam em silos, ou que nós chamamos quintas, é a mesma coisa. Vivem muitas vezes fechados entre si e não partilham aquilo que são as suas capacidades e para melhor responder à procura. E isso foi feito, foi exercido e é preciso que isso não deixe de existir, essa capacidade de relação entre uns e outros. A outra área que foi importante foi a formação dos profissionais para estas áreas e do qual se investiu muito, não só no conhecimento, mas também na área da capacidade do trabalho de equipa. A relação que houve muito próxima entre os clínicos, entre a área de que presta cuidados e a área da ciência, da investigação, não só, e deixa-me reforçar um bocadinho só a área daquilo que foi possível no espaço de um ano e que a doutora Fernanda falou há pouco, que é termos uma vacina em menos de um ano, só foi possível porque havia trabalho já feito
dentro desta área e houve depois investimento financeiro para que a vacina acontecesse. Se não houvesse isso, nós não tínhamos tido vacina. Não há nenhuma vacina nova que apareça neste espaço curto. A vacina que apareceu, já havia tecnologia que era conhecida até para outra área da saúde e que foi possível adaptá-la a esta situação, a este vírus e, portanto, porque as vacinas clássicas que nós temos são vacinas virais, são vacinas de vírus atenuados ou mortos e de partículas. E este não é uma vacina destas e, portanto, tem uma componente do RNA e, portanto, é completamente diferente das outras e que, só, de facto, foi possível com grande investimento. E que isso foi feito, e a Europa, de uma forma geral, que é outra área muito importante, quer na área das vacinas, quer na área do conhecimento, da evolução de como é que a pandemia se processa nos outros países, que depois nós também conseguimos ir moldando e adaptando os nossos serviços. Foi, de facto, a capacidade da Europa e a compra ou a aquisição das vacinas do ponto de vista geral e proporcional para os diferentes países. Lamentamos que não pudessem estas vacinas, deixa-me olhar para o Rui, não ter sido isto feito a nível mundial, porque aquilo que está a acontecer hoje em dia é que não temos o mundo vacinado. E enquanto o mundo não estiver vacinado, nós não estamos libertos da pandemia. E esta é preciso ter consciência de que, se quisermos ser egoístas, só conseguimos ter a nossa saúde quando conseguirmos ter os outros também vacinados nos países com mais dificuldades. E isso, o mundo ainda não percebeu que isso era completamente decisivo no combate e no controle da pandemia. Por último, só uma área muito importante e que são, de certo modo, as consequências da pandemia. Há alguns estudos e há algumas situações, nós não sabemos, e isso também foi dito, não se sabe quais são os efeitos a longo prazo da infecção do Covid em algumas pessoas, porque é que uns têm mais doenças e outros têm menos, porque é que uns desenvolvem isso, ainda é preciso ter mais conhecimento e uma ligação muito grande da área da clínica à investigação, e aquilo que se chama a investigação de translação para podermos compreender e, portanto, melhor tratar, mas há uma outra área, que é a área da saúde mental e que também foi tratada no painel, e que aqui teríamos que rapidamente dividir aqui para acabar em dois grupos grandes. São as pessoas que já tinham uma doença mental e as que não tinham doença mental. E que os que já tinham doença mental ficaram mais sozinhos, mais desprotegidos e mais vulneráveis ainda. E com, muitas vezes, aquilo que aconteceu foi com a diminuição do contacto das consultas, do contacto pessoal, houve muitas destas situações em que o estigma aumentou, porque ele ainda existe, contra as pessoas que são portadores de doença mental e que se agravou. Mas também houve todas as consequências que são os grupos de pessoas sem doença e que, em consequência, muitas vezes, do confinamento, mas também das alterações da vida que sofreram, ou do desemprego, ou de estarem mais sozinhos, desempregados, pessoas que vivem com poucos recursos e que abalou muitas vezes as pessoas e as famílias e que isso desencadeou problemas de saúde mental, em que aqui são os jovens, são as mulheres e as famílias com crianças e os mais idosos que sofreram muitas vezes deste isolamento e que, portanto, hoje se tem que também tentar prevenir, mas esta área da saúde mental pode-se prevenir desde que haja uma saúde mental que está num programa de uma reforma que tarda a acontecer, que é ter mais respostas a nível da saúde mental comunitária de equipas que trabalham com as pessoas, que os acompanham, que se desenvolvem atividades e organizações nas comunidades, nomeadamente no trabalho com aqui também de muita trabalho de equipa alargada, da relação, da inter-relação de setores e que de um trabalho integrado entre a saúde, entre a comunidade
entre mais a ação social, o emprego, as instituições que trabalham na comunidade para poderem responder de uma forma mais integrada a pessoas com problemas de saúde mental ou em condições que podem vir a desenvolver e, portanto, podermos atingir. Portanto, a saúde levantou isto e muito do que foi feito e do que se aprendeu, mas ainda muito da necessidade de ir acompanhando. Há só uma área que talvez seja, do qual sou sensível e que é a capacidade que, na resposta à doença Covid, que nós esperamos que no futuro próximo seja necessário menos, porque as pessoas estão mais vacinadas, mas que de qualquer maneira é preciso alertar ainda e, portanto, haver alguma capacidade de reforço do trabalho entre os diferentes setores, quer da saúde com a comunidade, para responder e poder dar uma resposta mais global e mais integrada a todas as pessoas. E, portanto, há um trabalho que nunca está terminado na área da saúde e, portanto, esta foi uma boa capacidade de valorizar alguns destes aspectos que foram postos, que foram executados, que foram necessários pôr em prática e que esperemos que eles continuem, foi isso que foi dito, para continuarmos a poder responder às necessidades do resto da pandemia que aí vai. Muito obrigada. Agradecer a doutora Ana Jorge e da saúde para uma área conexa, todos os desafios que na área social nos trouxeram também necessidades de aprendizagem. Doutor Sérgio Sintra, também a síntese do vosso painel. Boa tarde a todos e a todas. O nosso painel, de algum modo, inicia-se na sessão de abertura. Quando nós temos presente a Sra. Ministra e identifica e orienta desde logo um conjunto dos desafios, nós, de algum modo, estamos mais à frente só a reforçar tudo aquilo que a Ministra disse, porque esta, se me permitem, numa opinião pessoal e às vezes partilhada, foi a luta das nossas vidas. E sendo a luta das nossas vidas, nós muitas das vezes tivemos a aprender a forma como devíamos corrigir. O painel, para aqueles que não tiveram a oportunidade de estar presente, do meu ponto de vista, foi um painel muito rico. Foi muito rico não só pela diversidade da participação, mas, acima de tudo, pelos retratos de diferentes áreas do território nacional que permitem uma avaliação muito diferente daquela que às vezes ocorre na área ou na comunidade onde nós vivemos. Tivemos, desde logo, a oportunidade de iniciar com a nossa vereadora do município de Gaia, em que há uma evidência muito forte e muito evidente, não só do papel fundamental que hoje as autarquias têm, como, acima de tudo, de um papel que tendencialmente não seria esperado em alguns contextos, principalmente quando tudo fecha, mas que uma parte significativa do apoio ficou nas mãos das autarquias locais. E aqui esta evidência de que os primeiros resultados, naquele momento, e eu escrevo aqui uma das palavras, é que ninguém estava preparado para o que aconteceu. E ninguém estando preparado para o que aconteceu, as autarquias locais encontraram soluções, muitas das vezes engenhosas, para todos aqueles que eram os obstáculos que as pessoas tinham deparado. Ao nível da informação, nós temos que colocar como autarquia uma figura mais lata, que é as próprias freguesias. A questão da proximidade numa cidade como Lisboa, mas em todas as áreas urbanas, tem uma resposta muito forte em complemento àquilo que era executado nos hospitais, que era executado pela Proteção Civil, mas que é, se me permitem, eventualmente, a forma evidente como toda a área, sem exceção, e todas as organizações tiveram uma capacidade única e ímpar de se moldarem às novas necessidades e aqueles que eram os desafios que nós hoje não tínhamos resposta, íamos trabalhar consecutivamente para que amanhã, mesmo que não fosse a situação ou a solução ideal, fosse a solução possível face à contingência de garantir o apoio ou às instituições, ou aos trabalhadores, ou até, se me permitem, que isto é um fator que muitas das vezes nós não damos importância, à capacitação que
que é necessária garantir em todas as respostas na área do apoio às pessoas idosas. E aqui foi evidente que em Portugal nós não tivemos as situações catastróficas que existiram noutros países, tivemos, acima de tudo, a evidência de que a rede social em todas as comunidades era o garante e foi o garante de uma parte significativa das respostas. Foram também evidenciados um conjunto de iniciativas e propostas que foram concretizadas, como a linha do apoio psicológico, o apoio alimentar, o apoio financeiro às instituições, mas se me permitem, pela, se calhar, minha falta de atenção, aquela que para mim mais marcou foi uma iniciativa que ocorreu no Concelho de Vila Nova de Gaia, em que, para combater a solidão, ofereceram a todos aqueles que necessitavam de rádios, daqueles rádios antigos que se usavam as pilhas, para combater desta forma a solidão e servir também de alguma forma como um complemento às linhas de apoio psicológico que foram garantidas num conjunto de autarquias e instituições da cidade. Depois tivemos a intervenção da Catarina Marcelino, em representação do ISE, mas tem uma experiência e tem um conhecimento nesta área absolutamente extraordinário, em que evidencia duas situações que são, do nosso ponto de vista, determinantes. A primeira é esta relação e esta evidente melhoria da articulação que ocorreu entre a área social, entre a área da saúde e a área da proteção civil. Não pode ser meramente um episódio num desafio que temos para superar. Tem que ser, de acordo com toda a metodologia da intervenção, da colaboração e da governação integrada, uma prática corrente do dia-a-dia. Esta melhoria da articulação também está associada a uma outra necessidade que nós temos que enfrentar. Temos a necessidade de enfrentar e de utilizar os fundos que o PRR tem para melhorar aquelas que são as respostas onde todos nós, que estamos nesta sala, um dia mais tarde, ou poderemos viver, ou ter amigos ou familiares que irão lá estar. E por esse motivo, estes desafios estruturais que temos que resolver estão muito associados àquilo que há pouco se identifiquei: equipamentos, capacitação e meios. E nesta parte, nós temos a certeza absoluta que toda esta melhoria de articulação deixa pelo menos uma semente que em cada um dos territórios seguramente vai permitir continuar a ter um processo em que ouvimos, em que aprendemos, mas que, acima de tudo, temos que servir aqueles que são o nosso foco, que são as pessoas. Foi também evidenciado a necessidade de nós, nos momentos obrigatórios, fazermos algo que, determinadamente, achamos difícil no sistema administrativo português, que é desburocratizar as máquinas. A capacidade que nós tivemos de encontrar soluções rápidas, soluções eficazes e, simultaneamente, desburocratizar o funcionamento das nossas instituições foi determinante na forma como conseguimos chegar às pessoas, da forma como conseguíamos chegar àquele vizinho que muitas das vezes era o nosso próprio vizinho desconhecido e que nós não ligávamos. Necessariamente também houve a evidência do modelo da comunidade, das soluções que foram encontradas em cada uma das comunidades, mesmo quando essas comunidades eram comunidades que escolhiam e que escolhem Portugal como país e seguro, se calhar expressei mal, como país e destino seguro, assim está mais correto. Porque todos aqueles e aquelas que, ao abrigo da lei da proteção internacional, procuram Portugal como sendo o seu destino para poderem viver e criar a sua família, que de algum modo estavam desprotegidos, porque não eram nem sequer conhecidos, nem havia programas destinados especificamente a eles, no momento e no dia em que tivemos 2 ou 3 incidentes, essas pessoas tiveram a mesma resposta, tiveram acesso ao Sistema Nacional de Saúde em igualdade com todos os outros portugueses, com todos os outros cidadãos, se me permitem a expressão correta, mas, acima de tudo, tiveram a capacidade também de sentir que a sociedade portuguesa se unia e que identificava a eles o mesmo nível. Há uma parte que nós não falámos e que aqui eu acho que é necessário falar, eventualmente por erro meu enquanto moderador, foi a área do sem-abrigo. Nós tivemos no conjunto do território nacional um número bastante elevado de processos em que a inclusão, em que as respostas eventualmente não foram as mais adequadas em alguns momentos. Em alguns desses territórios, como a cidade de Lisboa, como a cidade do Porto, aquelas que são as grandes áreas de concentração e de procura, há um trabalho que nós, não tendo falado aqui, temos o dever e a obrigação de prosseguir com o diagnóstico.
porque temos a certeza absoluta que o diagnóstico social de cada um dos nossos territórios, de cada uma das nossas cidades, está constantemente em atualização e, neste momento, mais do que nunca, necessita de ser trabalhado e necessita de ser atualizado. Para terminar, e percebendo a simplicidade e, obviamente, o gosto que o Rui tem, sempre de nos permitir falar um bocadinho mais, dizer que há algumas matérias em que nós temos a necessidade de rever os nossos modelos de governação. Temos a necessidade de os rever, tendo como foco as pessoas. As pessoas enquanto destinatárias daquela que é a nossa ação, os beneficiários que têm que ser ouvidos, porque as respostas, e há algo que nesta parte social nós às vezes nos esquecemos, que é garantir o direito da participação àqueles para que se destinam as políticas e ações e as metas. E se neste momento nós estamos, de algum modo, num processo de reabertura para voltar a permitir e a ter um momento único de aprender a minha neta, de aprender a minha filha com a avó e a neta estar junto à avó, essa foi uma das matérias em que nós, de algum modo, fizemos um aumento do isolamento social que vai de encontro àquilo que a Ana há pouco estava a evidenciar e que é, eventualmente, um dos maiores desafios que nós, em conjunto, temos que partilhar. Não é a ação social e saúde, é a sociedade no seu conjunto. Temos que partilhar novas metodologias de intervenção na área da saúde mental, porque tudo aquilo que nós não fizermos hoje na área da saúde mental será duplicado o seu efeito e o seu impacto dentro de meia dúzia de anos. Para finalizar, dar-vos nota que, eventualmente, como expressão minha, eu gostaria de a usar porque acho que a ideia é determinante. Acho que todos, enquanto sociedade, reconhecemos hoje e valorizamos muito mais o papel de todos os técnicos da área do serviço social e da intervenção, mas que importa dizer com muita gratidão que existem anjos. Esses anjos que tiveram no apoio direto às pessoas são aquelas pessoas mais humildes, muitas das vezes menor e com menos remuneração em cada uma das nossas organizações, mas que foram as primeiras que disseram que sim e foram aquelas que nunca deixaram de dar apoio aos nossos pais, aos nossos avós, a todos os nossos amigos que necessitavam de apoio. E é para essas pessoas que eu acho que o que aprendemos no social é isto. Independentemente da valorização, todos, mas todos são necessários e todos fazem a diferença. E quem fez a diferença neste momento na área da intervenção social, se me permitem, foram os ajudantes familiares, as ajudantes de lar e centro-dia, foram todas as pessoas que, sendo heróis desconhecidos, são determinantes para hoje estarmos aqui a olhar este processo de reconquista e de reconversão. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agora até a área do emprego e do trabalho. O Dr. António Leite, para a síntese do seu painel. Muito boa tarde a todas e todas, já praticamente boa noite. A minha primeira declaração é que eu não sou seguramente capaz de vos transmitir e de traduzir a riqueza do debate, quer pela diversidade de opiniões que ocorreu, quer porque de facto era impossível, creio eu, fazê-lo. Esta, portanto, é a minha leitura, a leitura do que eu vi e do que eu ouvi, com estes olhos e estes ouvidos que não são evidentemente objetivos, nunca são. Outra pessoa que aqui estivesse provavelmente traria outros dados e traria outra opinião. O que é que nós aprendemos no emprego e no trabalho com a pandemia? E a primeira coisa que nós chegamos à conclusão que aprendemos foi exatamente isto que foi a última coisa que o Sérgio disse, a valorizar o cuidado e a valorizar aqueles e aquelas, muitas vezes e quase sempre aquelas, que garantem esses cuidados de saúde, da terceira idade, da primeira infância. Aprendemos a valorizar. Aprendemos a valorizar a colaboração. Em muitas situações bem percebemos que também no trabalho e no emprego as respostas foram encontradas porque trabalhamos em conjunto, de forma colaborativa. Aprendemos a valorizar a necessidade de estruturas públicas fortes, ao contrário do que muitos propalavam. Lá voltarão certamente. Da segurança social à saúde, da saúde ao emprego. Aprendemos a valorizar a concertação social, mais um elemento da colaboração. E aí foi criado o layoff simplificado, aí foram criadas e continuam a ser criadas respostas no âmbito das medidas de formação.
Aprendemos a valorizar a necessidade de requalificação profissional dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas também daqueles que têm a responsabilidade de dirigir as empresas, que também são, obviamente, trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas. Aprendemos a valorizar o papel da Europa. Para aqueles que achavam que a Europa era algo distante ou um mero conceito geográfico, as respostas diferentes que conseguimos dar no trabalho e no emprego desta vez foram também porque a Europa resolveu cobrir essas respostas e dá-las ela própria. Aprendemos que esta crise, eu diria que como todas as crises, não atinge todos da mesma forma e não atingiu todos da mesma forma, porque atingiu certamente de forma mais brutal os mais frágeis, os jovens, as mulheres, os migrantes. Aprendemos que o teletrabalho existe, pois é verdade, e já existia. E que é possível, é verdade, é possível. E que traz problemas e virtualidades. Aprendemos, mas tudo isto, se calhar, já sabíamos. Chegarei lá. Aprendemos que o impacto no emprego, apesar do terrível início que foi a crise de emprego e que entre aproximadamente meados de março e fins de maio trouxe para os centros do IFP mais 100 mil pessoas do que lá estavam anteriormente, e estavam lá cerca de 200 e poucas mil, e portanto em 3 meses tivemos o mais brutal crescimento de desemprego. Mas aprendemos que no fim o resultado não foi esse. Aprendemos que no fim do ano de 2020 não houve 1 milhão de desempregados ou 750 mil ou 800 mil. Porque de facto as respostas a esta crise foram diferentes. Porque se protegeram os empregos, porque se protegeu o emprego, porque se protegeram as empresas e dessa forma se protegeu a economia e eu diria se protegeu o país. Aprendemos como estamos dependentes de produtos feitos em países longínquos, e já toda a gente percebeu que os países longínquos basicamente é com impactos diretos nos custos, com impactos diretos nas emissões de carbono, com impactos diretos nos níveis de emprego. Aprendemos, mas fizemos alguma coisa? Mas a minha pergunta é exatamente esta. Mas não sabíamos tudo isto já? Será que é possível nós aprendermos coisas que já sabíamos? Mas admitindo que aprendemos, que não estávamos conscientes, eu creio que a boa pergunta é porque precisamos de uma pandemia para nos aperceber de que tudo isto e muito mais coisas são verdade e porquê não fazemos alguma coisa para mudar esta realidade. Eu diria que o que precisamos verdadeiramente aprender é como nos prepararmos e de mudar comportamentos. Pois se sabemos que as mesmas ações produzem os mesmos resultados, então talvez seja a hora de mudar as nossas ações. Muito obrigado. E sexta sessão paralela, que foi dedicada ao tema cidades, território e ambiente, teve como coordenador o professor João Ferrão, a quem eu convido também, depois, no final da sua intervenção, para uma palavra de fecho desta sexta Conferência Internacional de Colaboração e Governação Integrada, como um dos decanos do Conselho Consultivo do Fórum para a Governação Integrada. Muito obrigado e muito boa tarde. Esta sessão sobre a gestão da cidade, território e ambiente teve duas voltas de perguntas. Uma primeira em que tentámos responder à questão, que é a questão genérica, o que aprendemos com a pandemia, e a segunda volta que pretendia responder à pergunta o que fazer com o que aprendemos. Isto é, a primeira questão centrada na questão das aprendizagens, a segunda centrada neste esforço que nós temos que fazer de transformar a aprendizagem em ação. Eu vou sistematizar, como já foi dito, qualquer uma destas intervenções que nós fazemos no final é sempre pessoal, porque a riqueza dos debates foi enorme e, portanto, há muitos elementos que ficam de fora e vou apenas referir-me àquilo que me parece, ou que me pareceu, do meu ponto de vista, ser essencial. Portanto, em relação à primeira questão, o que aprendemos com a pandemia, eu creio que de tudo o que foi dito, sobressaíram 5 palavras-chave. E muito daquilo que foi discutido foi em torno destas 5 palavras-chave. Elas nunca foram apresentadas como tal, mas este é o exercício de síntese que eu tenho de fazer. A primeira palavra-chave é a palavra multiscalaridade.
nós falamos da casa, falamos do bairro, falamos da cidade, falamos do município, falamos da região, falamos do país, falamos da União Europeia, falamos do planeta. Não se trata apenas de falar de várias escalas. Trata-se de perceber, do ponto de vista analítico e do ponto de vista da intervenção, o que é que pode e deve ser entendido em cada uma destas escalas e como é que estas escalas estão em interação umas com as outras. Essa é uma questão de fundo que introduz complexidade, mas também inteligibilidade. Segundo conceito-chave, fronteiras. É muito interessante porque este contexto extremo, quase laboratorial, que foi introduzido pela pandemia da Covid-19, modificou totalmente aquilo que é a relação, ou que era a relação entre eu, nós e eles. E houve, de facto, um processo muito rápido, muito intenso e muito volátil entre, por um lado, constituição de novas fronteiras, aquilo que nós podíamos chamar refronteirização, e ao mesmo tempo, em simultâneo, movimentos de desfronteirização. E é muito interessante ver como a dinâmica espaço-temporal de ambos os processos, tanto de fronteirização como de desfronteirização. Não vou falar dos processos de fronteirização, aliás, um dos exemplos foi dado muito claro em relação ao Admira, que foi o que significou para a vida das pessoas a situação decorrente da existência de uma cerca sanitária, não é? O máximo, já não falo no confinamento em cada uma das nossas casas, mas desta cerca sanitária, mas é muito interessante também pensar que este contexto trouxe algumas desfronteirizações, umas permissoras e aparentemente duradouras, outras talvez ilusórias. E vou dar um exemplo de uma, de outra, não sabemos. É exatamente sobre isso que teremos que pensar, discutir mais no futuro. Uma desfronteirização promissora é a fronteira que nas últimas décadas esteve muito presente entre cidade e natureza. Nós temos que reconciliar cidade e natureza, isso é perfeitamente claro durante a pandemia. Portanto, essa é uma desfronteirização promissora e provavelmente duradoura. Há desfronteirizações que talvez são ilusórias. Há estudos que mostram que, apesar daquilo que nós desejávamos ver, os resultados desses estudos não vão nesse sentido. E o exemplo talvez mais claro é o das relações de vizinhança. Há muito um discurso, que talvez seja uma retórica, de que se reforçaram as relações de vizinhança no contexto da pandemia. Todos nós conhecemos exemplos que podem ilustrar este reforço das relações de vizinhança, mas no seu conjunto não parece ser uma desfronteirização que tenha vindo para ficar. Uma questão a ver que é importante. Terceira palavra-chave, a palavra reformatação. Nós, face a um choque tão intenso, fomos obrigados a reformatar uma série de aspectos que estruturavam as nossas vidas familiares, como cidadãos, como profissionais. Reformatámos o tempo e espaço do nosso cotidiano. Isso foi muito evidente. Não vale a pena estar aqui a falar do que é o trabalho em casa, enfim, tudo aquilo que se passou, mas o tempo e espaço dos nossos cotidianos foi completamente modificado. Reformatámos as nossas expectativas individuais, expectativas dos vários grupos, expectativas dos vários grupos etários e sociais, e reformatámos também muitas das nossas referências. E eu gostava de dar aqui um exemplo, que é um parente, nós não discutimos isto, mas é uma questão que tem a ver exatamente com as cidades. É muito interessante porque hoje se discute se é possível, há muitos que dirão que é desejável, eu acho que é desejável, mas se é possível, nós, do ponto de vista do planeamento urbano, passarmos do paradigma da mobilidade como condição de acesso a bens e serviços, que foi aquilo que dominou desde o pós-guerra, a um outro paradigma onde a proximidade é um fator de possibilidade de acesso aos bens e serviços. Portanto, isto faz parte da reformatação de referências, uma que esboroaram, mas outras que provavelmente parecem abrir novas avenidas de esperança. Em quarto lugar, consciencialização. A consciencialização da vulnerabilidade humana, mas a consciencialização também daquilo que parecem ser agora inevitabilidades.
E se são inevitabilidades, já vou dar 2 exemplos, e apenas 2 exemplos, se são inevitabilidades, essas inevitabilidades vão ter que fazer parte e vão ter que ganhar centralidade nas nossas agendas do conhecimento, nas nossas agendas políticas, nas agendas mediáticas. 2 exemplos concretos, um deles já referi há pouco, a relação seres humanos-natureza está para ficar, vai mudar, não sabemos até que ponto, mas é evidente que vai mudar. E, em segundo lugar, um outro exemplo mais da área das cidades e território do ambiente, a saúde pública é hoje um elemento fundamental do planeamento urbano. E uma das questões que surgiu durante a sessão foi muito interessante porque pôs o dedo na ferida. Como é que nós, que somos de planeamento urbano, introduzimos a questão da saúde nos instrumentos de planeamento? Isso já está a ser feito, há muitas soluções, não posso agora referir-me a elas. Quarta palavra-chave é a palavra-chave destas conferências, mas gostava de fazer um comentário sobre elas. A palavra-chave é a palavra colaboração. E a palavra colaboração foi invocada nas várias intervenções de várias maneiras. De um lado, e isso é um exercício muito importante, a identificação dos custos da não colaboração. E isso é evidente, dou apenas 2 exemplos, como a não colaboração tem custos elevadíssimos em termos de aumento das desigualdades, nomeadamente do ponto de vista daquilo que tem a ver com os processos de integração de imigrantes nas comunidades locais ou no que tem a ver, por exemplo, com as condições de habitação nas áreas urbanas. Portanto, ter a noção exata dos custos da não colaboração é tão importante quanto perceber o outro lado desta moeda. E o outro lado desta moeda é a colaboração. Mas nós desdobramos, quer dizer, não fizemos este exercício assim, mas agora, arrumando as coisas, nós falamos da colaboração de 5 formas. Eu acho que isso é interessante porque elas se complementam entre si, porque iluminam o mesmo, mas a partir de perspectivas diferentes. Por um lado, a questão da cooperação. A cooperação dos atores, cooperação entre cidadãos, instituições, desde a manhã que estamos a falar sobre isso, mas nesta sessão falámos também da cooperação entre territórios. Isso é muito importante. Por exemplo, hoje, uma questão que ocupou uma nova centralidade no contexto da pandemia, que é a reorganização dos sistemas de abastecimento alimentar, passa por uma maior cooperação entre territórios ditos urbanos e territórios ditos rurais. Portanto, a cooperação entre atores, digamos que está conquistada naquilo que são as análises que nós fazemos, mas a cooperação territorial é também uma componente muito importante. O segundo aspecto é o da integração. Também hoje de manhã e agora, durante estas sumarizações que foram apresentadas, falou-se muito na necessidade de integrar instrumentos de política e políticas, integrar recursos. Do ponto de vista do território, do planeamento, nós falámos muito na necessidade de integrar sistemas, o sistema alimentar, o sistema da mobilidade, o sistema da habitação, sistemas que até agora têm sido vistos basicamente como independentes uns dos outros, embora se reconheça que tenham interações, para darem origem a uma visão integrada. Cooperação, integração, governança. Governança, ou governação integrada, mas vou utilizar aqui governança, é um termo que faz parte do Covid, desde logo do seu nome. Mas aqui surgiu sobretudo a partir de 2 contributos. Um contributo que foi muito interessante e que pôs e que equacionou a questão de uma forma muito clara. Isto é, nós somos excelentes, mostramos que fomos excelentes a responder rapidamente a situações de emergência, colaborando mais uns com os outros, mas a questão é o pós. Isto é, como é que nós podemos estabilizar ou consolidar regimes, mecanismos, sistemas de governança duradouros no tempo. Essa é a questão que nós temos que discutir. E, em segundo lugar, foi também discutido a questão da governança multinível, até porque falámos do PRR, da Europa, das políticas europeias, do papel que as organizações e várias entidades europeias, em articulação com os Estados nacionais, tiveram neste contexto. E, portanto, a questão da governança, neste sentido que eu estou aqui a referir, foi uma outra componente também muito importante. E, finalmente, uma quarta que nós não costumamos utilizar muitas vezes, e que, aliás, a palavra não foi dita na sessão, fui eu agora que estou a inventá-la, a invocá-la, que é a ideia de coalescência.
de coalescência, porque nós criticamos muito, e bem, já hoje aqui foi referido várias vezes, a visão, a organização por silos ou por quintas, e opomos a isso situações complexas de integração, de articulação, mas se calhar no meio há qualquer coisa que faz a ponte, que é esta ideia de coalescência. Coalescência entre temas, coalescência entre aspectos, dimensões que tendem a ser vistas de forma desarticulada, que não é necessário, desde logo, serem integradas, mas que têm que coalescer entre si. Portanto, esta foi a quarta palavra-chave em torno da ideia de colaboração. Depois, na segunda parte, tem que ser rápido, na segunda parte, a pergunta foi, como referi há pouco, o que fazer com o que aprendemos. Isto é, como transformar aprendizagens, embora, como foi dito também, e isso foi referido, muito do que aprendemos, nós na verdade já sabíamos, tomamos foi uma outra consciência daquilo que existe. Como transformar aquilo que aprendemos em ação, olhando para o futuro, considerando o curto prazo e o médio e longo prazo. Isto é, nós podemos fazer esta pergunta tendo em conta quer a recuperação, o período de recuperação pós-Covid, quer a construção daquilo que poderemos chamar, embora depois cada um de nós tenha entendimentos diferentes sobre isso, a construção de uma agenda transformadora. Isto é, até que ponto aquilo que nós aprendemos é útil e pode ser mobilizado para uma recuperação com maior sucesso pós-Covid e para a construção de uma nova agenda transformadora. Foram feitas muitas sugestões. Eu vou aqui identificar 7, que apesar de tudo 7 é um número mágico e, portanto, nós precisamos também de alguma magia porque estamos a tratar de um tema realmente muito complexo. O primeiro ponto é um ponto que já foi aqui referido, que aliás era uma das sessões e é muito interessante, mais uma vez, comprova que não há silos. O primeiro ponto foi estudar é preciso. A ciência tem um papel fundamental, a cultura científica tem um papel essencial. Hoje estamos num novo patamar e esse patamar valorizou várias coisas. Uma delas, o conhecimento inter, pluri e transdisciplinar. E, portanto, quando nós reconhecemos hoje que estamos num novo patamar, não é apenas um patamar porque conhecemos mais, e isso já é imenso. Conhecemos mais, mas chegamos aí por vias novas e inovadoras e, portanto, é por aí que temos que caminhar. Em segundo lugar, escalar é necessário. Há muita experimentação, muitas pequenas experimentações que, de certa maneira, antecipam o futuro, antecipam aquilo que nós podemos considerar como a tal agenda transformadora. Mas são experiências pequenas, pontuais, voláteis, muitas delas com uma existência temporal muito curta e, portanto, esta ideia de escalar estas experiências interessantes, úteis, promissoras, é um segundo elemento fundamental. Em terceiro lugar, valorizar o local é fundamental. Nós falámos aqui nas várias sessões de manhã e ouvi aqui também nestas várias sínteses finais como a ideia de proximidade e de comunidade são importantes. Mas há aqui uma questão fundamental a elucidar. É que quando nós falamos de proximidade, não podemos olhar para este conceito de proximidade como um conceito baseado estritamente na proximidade geográfica. Porque o que nós precisamos é de proximidade relacional. Proximidade entre grupos, proximidade entre cidadãos, proximidade entre políticas, proximidade organizacional. A proximidade física pode ser uma condição necessária e não é uma condição suficiente. E, portanto, quando nós falamos de proximidade e de comunidade e quando nós falamos do enorme potencial que o local tem como resposta a determinados, não a todos, a determinados aspectos importantes para o dia-a-dia das pessoas, nós temos que perceber que esta comunidade de que falamos não é apenas um conjunto de pessoas ou de instituições que estão fisicamente próximas umas das outras. Nós estamos a falar de densidade relacional e de como se constrói esta densidade relacional. Em quarto lugar, já referi há pouco, estabilizar os processos de governança é essencial. É essencial para que não sejamos conduzidos ou não nos esgotemos em soluções que, sendo eficazes e até eficientes, no sentido mais amplo da palavra, se limitam já não é pouco, mas reagem a choques externos e pretendem atingir uma resposta imediata a esses choques.
A construção destes processos de governança, destes mecanismos, destes regimes de governança, é essencial para introduzir estabilidade. Em quinto lugar, garantir uma transição justa. Nós estamos em mudança. A ideia de transição justa está muito associada às questões de descarbonização, do clima, da energia, mas aqui transição justa é num sentido mais amplo. Foram dados vários exemplos, isto é, e sem querer invocar a frase, enfim, vou invocá-la, sem querer invocar, já vou invocá-la, mas para o próprio me cansa que já não consigo ouvir, que é não deixar ninguém para trás, mas a transição justa significa exatamente que a construção de qualquer agenda transformadora tem sempre custos. Tem sempre custos. E, portanto, a questão da garantia dos processos democráticos e da equidade são essenciais para garantir esta transição justa para um outro tipo de organização. Em sexto lugar, adotar definitivamente uma visão pós-antropocêntrica. A visão moderna, tecnológica, racionalista, positivista, teve enormes vantagens. Aliás, grande parte do conhecimento científico que nós temos hoje fez como resultado desse paradigma, é preciso ter isso presente, mas nós conhecemos hoje as fortes limitações desta perspectiva. Nós temos que adotar definitivamente uma visão pós-antropocêntrica, onde temos que reconciliar a relação entre humanos e não humanos, humanos e os vários tipos de ecossistema, humanos e o conjunto do planeta. E, finalmente, sétimo ponto, esta ideia de praticar uma solidariedade inteligente e abrangente. O que é que significa esta ideia de solidariedade inteligente e abrangente, desde o local até ao planeta? Falou-se aqui muitas vezes das alterações climáticas, mas o único problema planetário não é certamente só esse. E eu volto à questão das escalas e volto à questão das fronteiras. Nós temos que saber olhar do ponto de vista analítico e do ponto de vista da intervenção pública e política, temos que olhar para as várias escalas de uma forma interativa. E nós temos que criar fronteiras onde elas são necessárias, mas desfronteirizar onde elas não são necessárias. E, sobretudo, temos que perceber que há uma lógica espaço-temporal da fronteirização e da desfronteirização. Há fronteiras que são necessárias numa altura por determinadas razões e que não são noutras. E há desfronteirizações que se justificam em determinados contextos e não noutros. Portanto, esta solidariedade inteligente e abrangente significa, entre muitas outras coisas, nós termos também um olhar mais inteligente e mais abrangente sobre a multiscalaridade e sobre a questão das fronteiras. Estes são exemplos de aspectos que nesta sessão foram discutidos, tendo em conta, como eu referi há pouco, aquilo que me parece que é fundamental, que é, a partir do repto que nos foi lançado nesta conferência, olhando para o passado e, infelizmente, ainda para o presente, como uma fonte de aprendizagem, prescrutar o futuro, sabendo que ele não está construído, vai ser parcialmente construído por nós, e que essa construção tem tempos distintos, em que é necessário salientar ou diferenciar, como disse há pouco, uma lógica de recuperação mais imediata e uma lógica de construção de uma agenda transformadora de mais médio e longo prazo. O desafio é enorme, e significa que o ouvinte tem muitos temas para tratar nas próximas conferências. Muito obrigado. E com este painel, agradecendo muito a todos os coordenadores que nos trouxeram aqui a síntese e, em particular, estas palavras finais também do professor João Ferrão, na qualidade de membro do Conselho Consultivo do G20, encerramos esta nossa sessão com um agradecimento pela vossa presença e para o ano há mais, porque esta esperança quanto ao futuro é aquilo que nos anima. Bom regresso a casa, muito obrigado, uma boa tarde.